Muito bem. O pessoal está chegando, irmãos, boa noite. Deus abençoe vocês, eu espero que vocês tenham passado um bom dia na presença de Deus. Espero que vocês estejam se cuidando bem, cuidando da sua família, aproveitando esse tempo aí para coisas proveitosas. Que o Senhor abençoe muito a vida de todos vocês que vão chegando. Qualquer travada que der, irmãos, aperta F5 se você estiver no computador. Se você estiver no seu tablet ou no seu aparelho celular, você dê uma puxadinha para baixo assim, para que gire para atualizar a sua página, ou você saia do vídeo e retorne, tá bom? Se aqui a minha internet der uma travadinha, não se preocupem, eu vou parar nesse momento e vou esperar retornar. Nós estamos tendo uma dificuldade, isso aí não é apenas a minha internet, eu já fiquei sabendo aí por outros pastores que nesse horário está dando um congestionamento na rede, então está sendo comum essas travadas na internet, tá bom? Então, se acontecer com você aí, atualize sua página. Se acontecer, eu vou aguardar um pouquinho, porque eu não posso clicar em nada, porque senão esse vídeo termina e começa um outro, e nós não queremos isso. Então eu peço para você um pouco da sua paciência nesse sentido também, ok? Para que nós não venhamos a perder nada. Vocês vão perceber, eu sempre tenho repetido isso, a internet, sugestão do nosso irmão. Mais uma vez eu quero dar uma boa noite para todos, vocês vão chegando, vão se acomodando aí, como eu tenho dito aqui esses dias, há lugar para todos. Chame a sua família para estar aí ao seu lado, ao seu redor, ao redor do seu telefone, do seu tablet, na frente do seu aparelho de televisão, para que nós tenhamos aqui bons momentos. Tá vendo? Deu uma travadinha no meu aqui, mas já voltou, tá bom? Então tenha um pouquinho de paciência. Quando der essa travadinha, atualize sua página ou saia do vídeo e volta. No meu aqui deu a travadinha, eu parei e rapidinho voltou. Então isso é algo de se fazer, tá bom? Aqui, ó, o Paulo Prati está dizendo aqui que faz live já há 1 ano e meio e não pode colocar figurinha. Então, vamos atender aí a orientação do Paulo, ele que tem experiência no assunto, eu particularmente não tenho experiência. Boa noite, Meneguce, vamos nos achegando todos. Aqui em casa, irmãos, o que eu fiz? Eu desliguei todos os demais aparelhos da internet. Sueli, lá de Mutum, minha irmã, Deus abençoe. Abraço para os seus pais, muito queridos, de todos nós. Deus abençoe vocês aí, da querida cidade de Mutum. Todos os irmãos chegando, Neide Conceição, Baixo Guandu também, Natália. Boa noite. Deus abençoe a vida de todos os queridos irmãos nessa hora tão preciosa, irmãos, que é de estudo bíblico. Então, eu não quero falar agora de coronavírus, de pandemia. Vamos voltar os nossos olhos para o estudo das Escrituras. Presbítero Gilmar, lá da igreja de Mutum, meu querido intercessor, Deus abençoe, santo varão, seja bem-vindo à nossa sala de estudo bíblico. Meus amados irmãos e amigos que têm nos acompanhado aqui, nós estamos estudando as Escrituras Sagradas. Pastor Wellington, direto lá de Cachoeiro Itapemirim, aquele abraço, meu pastor querido, Deus abençoe você, Rose, os meninos, que satisfação ter o senhor aqui conosco nesse momento de estudo das Escrituras. Nós temos estudado aqui na igreja o livro do Apocalipse, tem sido uma bênção para todos nós. Diácono Luizinho, aquele abraço, meu irmão, Dona Celita, todos os irmãos. Deus abençoe muito a vida de todos que nos acompanham nessa hora. Nós temos estudado, irmãos,
a palavra de Deus, o livro do Apocalipse, aqui na igreja, já há algum tempo. Deus tem nos dado essa bênção de fazermos esse estudo sistemático do livro do Apocalipse. Hoje nós vamos estudar, não o texto todo, porque por causa dessa queda que a internet está tendo, né, nós parte hoje da carta que Jesus enviou à igreja em Laodiceia. Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí, onde você está na sua casa, no livro do Apocalipse, no capítulo de número 3, nós vamos fazer a leitura do verso 14 ao verso 22. Lembrando que eu quero abordar com você, meu amigo Ângelo, pastor Ângelo, que bom tê-lo. Ângelo é especialista, irmãos. Esse é o cara, é mestre no Apocalipse. Que bom recebê-lo aqui, meu amigo. Deus te abençoe. Aí onde você está, você, Keila, Rafael, que alegria ter vocês aqui também conosco, né, nessa transmissão, né, diretamente dos Estados Unidos da América. Deus abençoe você, meu amigo. Nós amamos muito você e sua família. Que bom. Apocalipse, meus irmãos, no capítulo 3, a partir do versículo 14 ao versículo de número 22. Assim diz a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, o testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou afastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Só um momentinho aqui. Eu ia pegar meu óculos aqui, irmãos, mas nem sei onde está meu óculos. Vamos seguir aqui. Aconselho-te, verso 18, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha. Obrigado. Minha diaconisa trouxe meu óculos aqui, irmãos. Obrigado. Verso 18 de novo. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tirando o óculos aqui para não dar... Vamos orar, queridos? Ore comigo nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, clamando que o Senhor fale ao nosso coração pela Tua santa palavra nessa hora. Nós queremos aprender um pouco mais acerca da mensagem do Apocalipse, tirando, ó Deus, eventuais mitos, ó Deus, inverdades acerca desse livro tão precioso para nós. Fale ao nosso coração e nos ensine. No nome de Jesus é que oramos para a sua própria glória. Amém. Amém. Queridos irmãos, enquanto a igreja de Filadélfia não recebeu da parte do Senhor Jesus nenhuma crítica ou queixa, a igreja de Laodiceia não recebeu o mesmo tratamento. De todas as 7 igrejas, esta é
a mais severa e contundente de todas as cartas recebidas. Laodiceia recebeu esse nome, a cidade de Laodiceia recebeu esse nome do governador sírio Antíoco II, e ele o fez em homenagem à sua esposa, que se chamava Laodice, isso por volta do ano 250 a.C., quando esse governador conquistou a cidade, e o seu objetivo era expandir a sua influência pelo Ocidente. Então ele coloca o nome daquela cidade, ele renomeia o nome daquela cidade para Laodiceia, em homenagem à sua. Por volta do ano 133 a.C. ainda, os romanos entraram na região e tornaram Laodiceia um próspero centro médico, financeiro, judicial, administrativo e industrial, trazendo assim grande destaque para a cidade, e com isso a cidade uma influência no mundo todo. Os romanos também construíram uma rota rodoviária, né, que tinha Laodiceia como seu centro. Então ali rotas rodoviárias cruzavam, eu estou fazendo esse sinal por causa disso, cruzavam a cidade de leste a oeste e de norte a sul. Laodiceia ficava bem ali no meio, ligando então, sendo passando ali estradas que a ligavam a cidades mais importantes do mundo antigo naquela ocasião. A indústria de confecções e exportação de lã negra, o desenvolvimento científico através de uma escola de medicina, né, que levou à fabricação de um medicamento, de um unguento, né, quase que miraculoso para os olhos e para os ouvidos, né, deram ainda mais fama e poder à cidade. As suas roupas eram exportadas, eram famosas, né, as pessoas então conheciam a cidade pelas roupas que ela produzia, pelo unguento também aplicado aos olhos, quase que miraculoso, e fazia então com que a fama de Laodiceia se espalhasse por todo o mundo, e a sua fama assim a tornou conhecida. Além disso, serviu também de opções de lazer. Na cidade havia estádio, na cidade havia ginásio, na cidade havia muitas atrações de lazer e cultura para as pessoas que passavam por ali e que residiam ali. Tudo isso então fez de Laodiceia a mais rica de todas as cidades da Ásia naquela oportunidade. Segundo o Dr. William Hendrickson, comentarista bíblico de grande confiabilidade, Laodiceia se tornou o lar de muitos milionários. Muitos milionários. Segundo Tácito, um historiador e também senador romano daquele período, né, ele viveu entre o ano 56 e o ano 120 da era cristã. A cidade, ele diz que a cidade foi destruída, né, parcialmente destruída por um terremoto, né, isso no ano 60 da era cristã, recebeu, né, uma proposta de ajuda financeira do governo romano para a sua reconstrução, mas devido à sua riqueza, né, ela negou essa ajuda financeira do governo romano, dizendo que tinha recurso suficiente para se reconstruir sozinha. E de fato isso foi verdade, era uma realidade, e a cidade de Filadélfia não apenas se reconstruiu sem a ajuda do governo romano, como também ajudou na reconstrução de cidades circunvizinhas ali. Para os irmãos terem uma ideia, no século XVII da era cristã,
né, um terremoto já havia destruído Laodiceia. E naquela oportunidade, no século XVII, a cidade recebeu a ajuda do governo romano para se reconstruir. Ela não disse não à ajuda, ela aceitou. Agora, né, em torno aí de 43 anos depois, outro terremoto assolou a cidade, e agora a cidade rica, próspera, ela rejeita a ajuda do governo romano e não apenas se reconstrói sozinha, como ela também ajuda na reconstrução de outras cidades que estavam ali ao seu redor. Por isso, a igreja de Laodiceia também era bastante próspera e gozava de uma situação financeira considerável, uma vez que a cidade era rica, que as pessoas da cidade eram ricas, os crentes também gozavam de uma vida boa, por assim dizer, de uma vida econômica muito equilibrada. Dr. Simon Kistemaker, um outro comentarista bíblico também de grande confiabilidade, ele sugere que a fundação da igreja de Laodiceia se deu, ou pode se ter dado, mediante a Epáfras. Né? Epáfras está registrado lá em Colossenses, né? Capítulo 1, verso 7, capítulo 4, 12 e 13, por causa da proximidade de Laodiceia com Colossos. Então Epáfras pode ter sido aí o fundador dessa igreja, que no seu princípio, no seu início, era uma igreja fervorosa, era uma igreja poderosa, era uma igreja que testemunhava, né, de forma efetiva da graça do Senhor, uma igreja que pregava o evangelho com entusiasmo, uma igreja que fazia a diferença na sua região ali. Né? Apesar de ter, na sua época, uma considerável população judaica, os historiadores, né, apontam para isso, que em Laodiceia havia uma considerável população judaica. Na cidade não existia uma perseguição judaica contra a igreja. Isso poderia, a presença de judeus na cidade, poderia significar, né, que assim como acontecia em Sardes, na cidade de Sardes, uma ameaça judaica ao ministério da igreja e à sua pregação. Mas isso não aconteceu. Então não havia uma perseguição judaica e também não havia perseguição gentílica à igreja. Então não havia perturbação nem judaica, nem gentílica, e nem existia uma perturbação interna na igreja. Ou seja, a igreja não era perturbada por falsos mestres atuando dentro de si mesma, trazendo ali eventuais tumultos internos ou divisões. Ou seja, a igreja vivia em paz, a igreja estava absolutamente tranquila. Surge então um questionamento: qual era o problema da igreja de Laodiceia? A igreja tinha tudo para estar tendo um momento de avivamento, um momento bom, um momento abençoado, um momento abençoador. A igreja tinha bens, poderia investir na obra missionária, poderia expandir, né, as suas fronteiras, o reino de Deus poderia crescer grandemente, porque a igreja não tinha problema financeiro para investir na obra missionária. Não, a igreja era rica. A igreja não tinha problemas de heresia dentro da igreja. Não tinha falsos mestres, não tinha uma Jezabel, não tinha um Balaão pregando heresias dentro. Não.
A igreja não contava com divisões internas, não havia muros de separação. Deu uma travadinha, mas já voltou. O problema era um cristianismo acomodado. Os membros da igreja de Laodiceia estavam absolutamente acomodados. Esse era o problema da igreja. Cristianismo nominal, diferente da igreja de Sardes, onde, a despeito de toda a influência do mundo e do desvio de grande parte dos membros da igreja, uma pequena parcela de irmãos permaneceu fiel ao Senhor a despeito dos rumos corruptos da cidade. Lá em Laodiceia, todos os membros da igreja foram tomados pelo ambiente materialista e mesquinho que a cidade vivia. Então o que nós temos aqui era uma conformação dos crentes ao ambiente materialista e mesquinho que a cidade vivia. Nós estamos diante então de um problema sério de indiferença espiritual. Problema esse que a igreja dos dias de hoje também vive. A igreja hoje vive um problema de indiferença espiritual. A igreja hoje vive um problema de mesquinharia individual. E digo isso, irmãos, para toda a igreja. Porque nós aprendemos que o Apocalipse nada mais é, as 7 igrejas do Apocalipse nada mais são do que um retrato da igreja em todas as eras, em todo o tempo. Nós interpretamos o Apocalipse a partir do paralelismo progressivo. Então, as 7 igrejas são retratos da igreja do Senhor Jesus em todos os tempos e épocas. Ou seja, a mensagem que Jesus leva à igreja de Laodiceia, levou não somente à igreja de Laodiceia, mas traz também a igreja de hoje, e trará a igreja que vir após a igreja de hoje até a volta do Senhor Jesus. Nós temos aqui um retrato, portanto, da igreja em todas as épocas. A mensagem a todas as 7 igrejas é dirigida a também nós. A mensagem fez diferença e fez sentido para os crentes naquela época, fez sentido para aqueles que vieram antes de nós e após aqueles irmãos, e faz sentido também para nós hoje. Ou seja, a mensagem do Apocalipse não é apenas uma mensagem profética no sentido de só se referir a coisas do porvir, a coisas que estão à frente de nós. Não. É uma mensagem que disse respeito àqueles irmãos do passado. Ela foi uma mensagem fidedigna àqueles irmãos no seu próprio contexto. Foi aqueles que vieram após aqueles irmãos e antes de nós. Faz diferença para nós e o fará para aqueles que vierem pós nós e até que Jesus volte. Essa é a maneira correta de interpretarmos o Apocalipse. Esse era o problema da igreja naquele contexto, foi o problema de muitos que vieram após eles e antes de nós, e é o problema também que nós vivemos nos nossos dias. O doutor Kistemaker diz o seguinte: a igreja se acomodara a outras religiões, refestelava-se nas riquezas materiais, estava contente em viver uma vida de calmaria e em impor as reivindicações de Cristo. O reverendo Hernandes nos diz que a igreja de Laodiceia é a igreja popular, é a igreja que está satisfeita na sua prosperidade, orgulhosa de seus membros ricos.
a religião deles era apenas uma simulação. Nós devemos tomar o cuidado para que a nossa religião não seja simplesmente uma simulação. Você que me acompanha aí, meu irmão em Cristo, você que me acompanha aí, deve tomar cuidado individual para que a sua seja apenas uma simulação, não seja uma farsa, você não seja pego como um impostor diante de Deus. Este era o perfil do cidadão de Laodiceia, um indivíduo orgulhoso, um indivíduo obstinado, um indivíduo vaidoso. O crente da igreja de Laodiceia igualmente era um crente orgulhoso, um sujeito obstinado, um sujeito vaidoso. Que Deus tenha misericórdia de nós e não nos pegue nessa mesma condição de orgulhosos, de obstinados, de vaidosos, de pessoas se vangloriando daquilo que tem, das suas próprias posses, da beleza dos seus templos, da beleza interna dos seus templos, da sua riqueza visual. Deus tenha misericórdia, meus irmãos, de nós e não nos pegue nessa condição. A igreja, infelizmente, seguiu esse impiedoso padrão adotado pela cidade de Laodiceia. Dr. George Eldon Ladd, um estudioso do livro de linha pré-milenista, sim, mas meu amigo Ederval, que acabou de entrar, vai gostar dessa daí, né, Ederval? Pré-milenista, histórico, né? Ele diz assim: provavelmente muitos membros da igreja participavam ativamente da alta sociedade, e esta riqueza econômica exerceu uma influência mortal sobre a vida espiritual da igreja. Meu amigo, reverendo Ângelo, está dizendo que a religião deles era como que uma mera simulação. E é verdade, irmãos, era um teatro, era algo simplesmente encenado diante das pessoas, não era algo real, não era algo verdadeiro. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, pastor Ângelo, é verdade, é isso que o Senhor diz. Ederval está rindo, gostou aí, né, Ederval? Do pré-milenista. Ederval, meu colega de Ibel, irmãos, diretamente lá de Manhuaçu, Minas Gerais, junto com a Lalá. Deus abençoe vocês aí, meus queridos, diretamente de Manhuaçu, pastor Jadson, lá de Cuiabá, nos acompanhando. Deus te abençoe, pastor querido. Grande abraço para você, para a família, para a igreja do Nazareno, aí em Cuiabá. A essa igreja, meus queridos irmãos, o Senhor Jesus escreve de forma dura, de forma pesada, e podemos dizer até de forma magoada. Jesus está com seu coração carregado, pesado, trazendo uma mensagem difícil aos ouvidos de ser escutada, mas também difícil a ele para trazer essa mensagem àqueles irmãos. Ele se apresenta, e aqui nós temos já uma interpretação dos dizeres do Senhor Jesus. Acompanhe aí na sua Bíblia, no verso 14, ele assim diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, essas coisas diz o Amém, o testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu quero, meus queridos irmãos, trazer para vocês aqui algumas considerações nesses dias de Jesus, nessa maneira com a qual o Senhor Jesus se dirige àqueles irmãos e se dirige também a mim e a você nessa hora preciosa de estudo bíblico. Jesus se apresenta primariamente como o Amém. Ele está dizendo assim: essas coisas diz o Amém. Esse Amém expressa o conhecimento daquilo que se passava no coração de cada crente daquela igreja e também a veracidade das declarações que ele, Jesus, daria a respeito de si mesmo, aqueles irmãos. Esse Amém, irmãos, também comunica a ideia de verdadeiro,
de solidamente estabelecido e de fidedigno. Jesus é verdadeiro, Jesus é fiel. Aquilo que Jesus diz, aquilo que Jesus traz, são palavras solidamente estabelecidas no seu próprio caráter. Em Jesus nós podemos confiar. A Bíblia diz que uns confiam em carros e cavalos, nós, porém, confiamos no Senhor. A nossa confiança está em o nome do Senhor Jesus. Principalmente agora, nesses tempos de aflição, nós devemos confiar absolutamente no Senhor Jesus. Por mais que você, meu querido, confie no nosso presidente, confie no governador do seu estado, no prefeito da sua cidade, confie primariamente e absolutamente no Senhor Jesus. Ele é quem é digno de toda a nossa confiança. Nele é quem nós devemos estar firmados e os nossos olhos devem estar voltados tão somente para Ele. É em Jesus, como dizia Rebanhão no passado, nele a gente pode confiar. Dizia no passado, diz agora, a música é imortal. Jesus, nele a gente pode confiar. Nele o nosso coração está firme, firme, ó Deus, está o meu coração. O amém, meus queridos, comunica a ideia de verdadeiro, de fidedigno, de estabelecido, de forma confiável, completamente confiável. Sueli, eu acho que é a sua internet aí, aqui, tá indo tudo ok. Vai dando aí um F5 no seu computador, ou saindo do vídeo e voltando, que a sua conexão vai melhorar. Assim, irmãos, se der algum probleminha aí, né, atualize sua página, que ela vai voltar. Alguns irmãos aí na zona rural, né, pode ter esse problema maior do que aqueles que estão na cidade, tá certo? O amém, irmãos, aqui também era uma palavra muito familiar aos crentes, né, muito conhecida. Os irmãos, então, quando ouvissem da parte do pastor da igreja a leitura dessa carta, eles estariam familiarizados. O amém, essa palavra, estava associada a uma doxologia. Ela expressava uma confirmação da doxologia, né, daquilo que eles haviam ouvido também. Eles ouviam e diziam amém, é isso, é verdade. 1 Crônicas 16, 36, Salmo de número 106, verso de número 48. O que é o amém? O amém é um sim enfático. Me lembro do reverendo Deuel Ederval, vai se lembrar disso. Reverendo Deuel, né, lá no IBEL, nas nossas aulas, ele dizia que o amém nunca pode ser dito de forma interrogativa. Virou um vício de linguagem dos crentes, inclusive de nós pastores. Nós dizemos, abra sua Bíblia aí em tal texto, amém? Todos encontraram. Nós questionamos. O amém não é interrogativo. E aí reverendo Doel colocava a mão e apertava o giz na testa assim, né? E dizia que não existe amém interrogativo. É verdade. O amém é uma afirmação, irmãos. É uma declaração, é um sim enfático, é uma resposta a uma oração, é uma conclusão de um argumento, né, fidedigno, a uma doxologia. Romanos 1, 25, 9, 5, 11, 36, 16, 27, Gálatas 6, 18, Apocalipse 1, 7, Apocalipse 5, 14, 7, 12, 19, 4. Josué também concorda. Josué é verdade. É um vício de linguagem quando nós dizemos amém, irmãos? Amém, amém. Ministro de louvor, amém. Não, amém é afirmativa. O vício de linguagem às vezes escapole, né? Inesquecível Deuel, né, Derval? Inesquecível, né? Amém é afirmação. Então Jesus, quando ele diz eu sou o amém,
né? Ele não está trazendo dúvida. Eu sou o amém? Será que eu sou o amém? Não, eu sou o amém. É isso, eu sou verdadeiro, eu sou fidedigno, eu sou o que sou, diz o Senhor. E quando da religião mentirosa, né, da simulação, como o pastor Ângelo colocou bem aí no comentário, né, praticada pela igreja de Laodiceia, o Senhor também agora se apresenta, ele complementa o seu pensamento, né, dizendo que ele é exatamente o oposto. Deu uma travadinha, mas já voltou, Marquinhos. Voltou aí, aproveita a travadinha, tome água. Voltou aí. Aqui deu uma travadinha de poucos segundos. Se voltou, dê um ok aí para eu poder continuar. Alguém aí pode dar um ok? Voltou. Obrigado, Eunice. Obrigado. Vai atualizando aí, irmãos. Isso é normal de acontecer, tá bom? Vamos seguir aqui. Ok? Então, meus queridos irmãos, o Senhor Jesus, sabendo da religião mentirosa praticada pela igreja, ele complementa, estende, né, a sua apresentação, e ele diz que é a testemunha fiel e verdadeira. E ele ainda afirma a sua eternidade e origem de todas as coisas, conforme Apocalipse 21, 6, 22, 13, João 1, 1, Colossenses 1, 15 a 18 e Hebreus capítulo 1, versículo 2. Os irmãos estão falando aí que voltou, é rapidinho, dá uma travadinha e você atualiza. Quando travar aqui eu dou uma paradinha, tá bom? Para que você não perca, tá bom? Seguimos em frente. Então o que Jesus, irmãos, quer dizer com fiel e verdadeira? Ele está dizendo, olha, vocês vivem uma vida de mentiras, vocês vivem um cristianismo mentiroso, vocês vivem um cristianismo de máscaras, mas eu sou o verdadeiro, eu sou a testemunha fiel, em mim vocês podem confiar. E aí agora, irmãos, ele está dizendo que criou todas as coisas. Prestem atenção para não cair na armadilha daqueles que dizem que Jesus é um ser criado. Vocês sabem de quem que eu estou falando, hein? Cuidado, diz aqui o texto, né? Próxima vez eu pego a Bíblia de letra gigante aqui, tá, irmãos? Né? Ele diz aqui, o princípio da criação de Deus. Veja bem, Jesus não está dizendo que ele foi o primeiro ser criado, que ele é um Deus menor, que ele é um Deus criado, que ele é o primeiro da criação. Não é esse o sentido do texto, tá bom? Princípio da criação aqui, irmãos, significa que Jesus é a origem de todas as coisas, que ele é o criador de todas as coisas, de que sem ele nada do que foi feito se fez. Primeiro capítulo de João, logo ali no primeiro versículo e os seguintes. Então não se deixe levar pelas mentiras daqueles que dizem, Sueli, que Jesus foi um ser criado. Não, Jesus é criador, é Deus, ele é a origem de todas as coisas. Jesus criou, Jesus sustenta e Jesus domina sobre tudo e sobre todos. Logo, toda a criação existe para servi-lo. Nós existimos para a sua glória, nós existimos para servi-lo. Toda a criação existe para o louvor da glória do nosso Deus. A mensagem aos laodicenses consiste em que a sua confiança estava colocada no lugar errado. Eles estavam depositando a sua confiança nas coisas e não no Senhor que fez todas as coisas. Eles estavam depositando a sua confiança nas riquezas
e não no Deus que é o dono do ouro e da prata. Eles estavam, meus queridos irmãos, invertendo os seus valores. Como o apóstolo Paulo diz aos romanos, eles estavam adorando a criatura ao invés e verdadeira. A essa igreja que se encontrava numa situação de morte espiritual, a mensagem dessa carta é uma mensagem de despertamento espiritual. Jesus chama a igreja a um despertamento espiritual. Estão dizendo aqui que travou. Voltou. No meu voltou aqui, irmãos. Se voltou no seu aí, isso, Joseli, paciência. Voltou, tenham paciência, irmãos, porque quando trava aí, trava aqui também. Aí eu dou uma paradinha, tá bom? Voltou, obrigado. Vamos seguir. Qual é a mensagem de Jesus à igreja de Laodiceia e também a todos nós? Despertamento espiritual, avivamento. Nós precisamos, meus irmãos, de um despertamento espiritual. Essa é a mensagem de Jesus à igreja de Laodiceia ou à igreja em Laodiceia. Um despertamento espiritual. Como Jesus faz esse chamado? Como Jesus chama a igreja de Laodiceia e chama a nossa igreja contemporânea ao despertamento espiritual? Nós temos aqui 3 maneiras usadas por Jesus. Eu quero compartilhar nessa noite apenas uma delas, para não tomar muito do seu tempo e para também a internet não ficar aí nessa travação. Tá bom? Qual é a maneira que Jesus usa? Primeira delas, após uma análise profunda acerca da situação da igreja. Então Jesus analisa a igreja, Jesus olha para a igreja e Jesus traz um diagnóstico da igreja. Então Jesus chama a igreja de despertamento após fazer um diagnóstico da sua situação espiritual, da sua condição espiritual. O que diz os versos 15 a 17? Acompanha aí, vai acompanhando aí na sua Bíblia. Jesus passeia no meio dos candeeiros, ele está presente na igreja, ele sonda a igreja de Laodiceia e ele conclui que esta havia se perdido na sua caminhada. Ele conclui que ela havia perdido seu vigor, que ela havia perdido seus valores, que ela havia perdido a sua visão, que ela se encontrava num caos espiritual. Essa igreja, irmãos, estava morna como as águas que corriam do seu rio, e nós vamos ver isso aqui. Então, na sua análise, o Senhor Jesus faz 2 veementes protestos contra a igreja. E eu quero compartilhar com você esses 2 protestos dentro desse diagnóstico que Jesus faz acerca da situação espiritual da igreja e que tornou necessário um chamado ao avivamento. Qual é o protesto? O primeiro protesto que Jesus faz. Ele protesta contra a falta de fervor da igreja. A Bíblia nos diz assim, o apóstolo Paulo diz assim, que nós devemos ser fervorosos de espírito servindo ao Senhor. É um mandamento, está no imperativo. Sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Paulo diz isso. No entanto, meus irmãos, essa igreja se encontrava numa situação de apatia espiritual. Ela não estava vivendo um fervor espiritual. Ela precisava voltar a uma condição de fervor espiritual.
Só um segundinho. É isso que Jesus está chamando a atenção dela. A cidade de Laodiceia ficava entre as cidades de Colossos e a cidade de Hierápolis. Em Colossos havia fontes de águas frias, e essas águas corriam das montanhas, refrescantes, e essas águas eram próprias para o consumo. Na cidade de Hierápolis, por sua vez, havia fontes de águas quentes. Essas águas quentes tinham grande valor terapêutico, só que no seu percurso, essas águas quentes chegavam na cidade de Laodiceia, elas já estavam mornas. As águas mornas de Laodiceia não traziam cura medicinal, como as águas quentes de Hierápolis, e muito menos elas poderiam ser bebidas, matar a sede ou refrescar alguém, como as águas de Colossos. Eram águas impróprias para o consumo, para se beber. Por quê? Porque nela havia carbonato de cálcio. E essa água com carbonato de cálcio, quem bebesse dela, sentia enjoo, sentia náusea. As pessoas então sentiam desejo de vomitar quando bebiam essa água. Era o que nós chamávamos lá embaixo do Andu, né, de água salobre. E aí nós, no nosso português bem interiorano, nós dizíamos água saloba. Era uma água com gosto de sal, uma água ruim, uma água que você, ao colocar na boca, logo sentiu de cuspir, de jogar fora, de vomitar, imprópria para o consumo. Então, a vida espiritual da igreja de Laodiceia era semelhante à água da cidade, imprópria para qualquer tipo de consumo, morna, sem identidade, nauseante. A igreja não oferecia nem cura e nem refrigério a ninguém, não matava a sede de ninguém, não trazia frescor para ninguém, e não proporcionava cura, não proporcionava nenhum tipo de teor ou efeito terapêutico naquele que se banhasse nela. Era enganosa. O morno é uma temperatura enganosa. Sua mãe também falava assim, né, Josi? Saloba, nós falávamos assim, água saloba, água sem gosto, água ruim, água imprópria para se beber. Assim, conheço as suas obras. O termo obras aqui, usado, aparece também nas outras cartas. Capítulo 2, verso 19, capítulo 3, versos 1 e verso 8. Para a igreja de Laodiceia, o termo obras significa exatamente o mesmo que significava para a igreja de Sardes. Ou seja, significava um feito incompleto, feitos incompletos que nem eram dignos de menção. Veja bem, irmãos, que tristeza. Veja que situação complicada, difícil. Jesus está dizendo: eu conheço as suas obras são indignas de serem mencionadas, suas obras não são dignas de serem aqui ditas, mencionadas. Que tristeza! Os crentes de Laodiceia não demonstravam interesse em serem testemunhas de Jesus, em uma vida de serviço ao Senhor, na pregação e no ensino do seu evangelho para o avanço da igreja e do reino de Deus. Eram crentes preguiçosos, crentes mentirosos, crentes de fachada. Cuidado para que você não esteja sendo um crente mentiroso, um crente de fachada. Eu costumo dizer no púlpito da igreja de ser um impostor da fé, de ser um hipócrita, alguém que se esconde atrás de uma máscara, alguém que está vivendo o cristianismo desprovido de frutos.
Cuidado, essa palavra também é para mim. Eu preciso tomar esse cuidado. Eu não posso ser infrutífero. Eu não posso me pegar desqualificado, como o apóstolo Paulo dizia, que esmurrava o seu corpo, reduzia a escravidão, para tendo pregado a outros, ele mesmo não viesse a ser desqualificado no seu trabalho pastoral. Nós precisamos ter esse medo, meus queridos. Meu amigo Marcelo, lá de Baixo Guandu, precisamos desse medo, queridos. Essa igreja é uma igreja apática, mesmo tendo na sua mão as escrituras, tendo a palavra de Deus nas suas mãos. Eles eram apáticos, eles eram indiferentes, eles eram despreocupados com as coisas de Deus, com as preciosidades do Senhor, com a mensagem poderosa do Evangelho de Jesus. Eles não estavam nem aí. Como diria o seu boneco antigamente, eles nem aí, para nada. Para Jesus, o crente morno é pior do que o incrédulo frio. É verdade. Assim como a água morna de Laodiceia provocava vômito em quem a bebia, o crente provoca náusea em Jesus. E o Senhor diz que estava completamente enojado daquela igreja e pronto para vomitá-la. Meus irmãos, que tristeza! Que coisa tensa! Que mensagem que Jesus traz para nós! Jesus está dizendo assim: eu estou a ponto de vomitar, de pôr você para fora de mim. Jesus manda que todo galho que estando nele não produzir, ele mesmo vai cortar, ele mesmo vai jogar fora. Ele mesmo. Meus amados irmãos, e esse galho, uma vez cortado, uma vez separado de Cristo, ele é lançado ao fogo, ele é queimado, ele é improdutivo. Marquinhos, meu querido, um abraço para você, para Ivone, Baixo Guandu. Deus abençoe, saudade de você, querido. Deus te abençoe. Coisa terrível, irmãos. Terrível. Cristo não se interessa por um cristianismo morno, por um cristianismo sem valor. Cristo não se interessa por isso. Cristo prefere trabalhar ou com pessoas inflamadas, com energia para cumprir a sua ordem, ou com aqueles que nunca receberam informação acerca da mensagem de Deus, mas estão dispostos a ouvi-la. É isso que ele diz aqui. Ele diz assim: quem dera fosses frio ou quente, quem dera. Quem dera que você fosse alguém que não tivesse conhecimento nenhum. Quem dera. Quem me dera se você fosse alguém entusiasmado, alguém pronto para pregar, aquele crente que quer pregar para todo mundo. Aquele crente que recebe o nome de enjoado, às vezes, no meio da sua família, entre os seus amigos, lá no seu trabalho. Quem me dera você fosse essa pessoa inflamado. Ah, irmãos, nós precisamos disso. Nós precisamos ser aqueles que trarão refrigério para a alma daqueles que estão aflitos. Se formos mornos ou mornos, como que nós vamos trazer refrigério para as pessoas nesses dias de aflição que vivemos? Se formos mornos ou mornos, como que nós vamos aquecer os abatidos? Como que nós vamos contagiar as pessoas? Como que nós vamos animá-las com a boa palavra do Evangelho da graça do Senhor? Como? É isso que Jesus está dizendo. Jesus estava enojado daquele povo morno, daquele povo que não tinha interesse no Evangelho, daquele povo que tinha a palavra nas suas mãos,
mas não tinha compromisso com ela, que poderia até honrar Jesus com os lábios, mas o coração estava distante. O coração estava distante, longe do Senhor. Assim, meus irmãos, o que faltava à igreja era fervor espiritual. Talvez o que falte a mim é mais fervor espiritual, é mais gana, é mais alegria, sabe? É mais empenho, é mais regozijo, é mais gratidão. A igreja de Laodiceia se acomodou, apática, perdeu o poder. E aí Jesus a chama a um renovo espiritual, num apelo que não poderia ser ignorado. Veja bem, o apelo que Jesus faz a mim e a você não pode ser ignorado. Ele ainda não havia vomitado aquela igreja, mas estava prestes de fazê-lo. Veja bem, Jesus não nos deu ainda. Nós vemos graça nessa palavra de Jesus, irmãos. Graciosamente Ele deu oportunidade à igreja de Laodiceia de reagir àquilo que Deus há de fazer como juízo. Abra os seus ouvidos, abra os seus olhos àquilo que Jesus está dizendo para você nessa noite. É uma palavra de esperança. Voltou aqui, irmãos. Deu uma travadinha. Voltou. Tá bom? Voltando aí, dê um ok para a gente continuar de onde travou. Dá um ok aí, alguém? Obrigado, tia Vera, voltou. Veja bem, queridos, graciosamente Jesus deu a oportunidade a Laodiceia de se arrepender, de rever a sua vida, de rever o seu caminho. Ele igualmente nos dá a bênção, a oportunidade de nós também voltarmos a um caminho de atividade. Ok? Esta carta tinha por objetivo isso, levar os crentes a mudar de atitude. A graça precede ao juízo. Joyce Baldwin foi uma teóloga anglicana e ela disse que quando Deus fala, permanecer apático é uma forma de ateísmo prático. Veja bem, irmãos, quando Deus fala, permanecer apático é uma prova de ateísmo prático. A carta encerra dizendo: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que Deus está falando com você de forma individual e com a igreja nos nossos dias. Permanecer apático àquilo que Jesus está dizendo é uma prova de ateísmo prático. Nós não podemos ser ateus práticos. Nós precisamos permanecer com os nossos olhos voltados para o Senhor e obedecer a Ele. Então essa é o primeiro protesto que Jesus faz, nesse diagnóstico que Ele faz da igreja, da situação que a igreja vivia. Ele protesta contra a falta de fervor. Seja fervoroso de espírito, diz o Senhor. Disse o apóstolo Paulo, em nome de Jesus, sejamos fervorosos de espírito, sirvamos ao Senhor com alegria. Façamos valer, irmãos, aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, derramando seu precioso sangue.
O sacrifício dele não foi em vão, nunca será em vão. Portanto, queridos, sigamos em frente, sejamos voluntariosos, sejamos fervorosos, olhemos para Cristo e, a despeito das circunstâncias, vivamos o seu evangelho com fervor, com entusiasmo, com alegria. É assim que Cristo quer ver a sua igreja. Não sejamos mornos ou mornos, sejamos quentes, sejamos fervorosos. Não tenha medo do fervor espiritual, não tenha medo disso. Tenha medo da apatia, tenha medo da indiferença. Não tenha medo de ser fervoroso, não tenha medo de ser entusiasmado. Nada nessa vida pode nos entusiasmar mais do que o reino de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Segundo protesto que Jesus faz, ele protesta contra a arrogante autoconfiança da igreja. Ele protesta contra isso e ele adverte a igreja com respeito a isso. Veja bem, queridos, o verso 17. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Olha o que a igreja dizia, irmãos, da sua loucura. Veja o que as pessoas de Laodiceia diziam e que influenciou os crentes. Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Agora olha o que Jesus diz. E nem sabes que tu és infeliz. Tem gente que pensa que dinheiro traz felicidade, ou que pode comprar a felicidade com dinheiro. Olha o que Jesus diz. Tu és infeliz. Tu és infeliz. Há pessoas que são tão infelizes, tão pobres, que a única coisa que eles têm é dinheiro. Jesus segue dizendo, sim, miserável, pobre, cego e nu. Esse é o segundo protesto. Arrogância e autossuficiência. Jesus não aceita isso. A igreja, assim como toda cidade, se vangloriava das suas posses. A fala, irmãos, parece ser um eco de Oséias capítulo 12, versículo 8. Lá em Oséias capítulo 8, nós temos um dito semelhante. E pode ser também um tipo de dito proverbial comum entre os ricos da cidade naquela época. Lamentavelmente, a igreja seguiu o mesmo princípio, e as palavras aqui são atribuídas não aos demais habitantes de Laodiceia, não aos judeus ou gentios que prosperaram naquela terra, mas aos crentes. Ao invés, e aí nós temos uma triste lição, ao invés de influenciar a sociedade, o que aconteceu aqui, tia Vera e diácono Betinho, foi o contrário. O mundo assolou a igreja com a sua influência perniciosa. Isso tem acontecido hoje. A igreja não está influenciando o mundo, mas o mundo está influenciando a igreja. É verdade, infelizmente, irmãos. A igreja do Senhor Jesus hoje, de forma geral, se tornou uma igreja mundana. Se tornou uma igreja dominada por hábitos mundanos. Crentes mundanos. Crentes que não se santificam. Crentes que não buscam viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. E eu falo a partir de mim. Eu não falo a partir de você, não. Eu falo a partir de mim. Quando eu olho para mim. Quando eu olho para a minha vida. Deus tem misericórdia de mim. Deus tem misericórdia de nós. O mundo, irmãos, está adentrando dentro da igreja. E eu não digo, às vezes, por um tipo de roupa que as pessoas usam, por um tipo de penteado, né, por tatuagens, e piercings e coisas dessa natureza. Isso é a casca. Isso é apenas a pontinha do iceberg. Tem coisas piores
piores dentro da essência. O mundanismo é muito mais do que isso. O mundanismo muda a nossa perspectiva acerca de Deus, acerca do que é sagrado, acerca do que é fiel, acerca do que é verdadeiro. Muda as estruturas do nosso pensamento, tira os óculos que nós devemos ler esse mundo que é a Escritura e coloca a sabedoria do homem, a sabedoria mundana. Simplesmente as coisas, os elementos visuais, vai muito além disso. Muito além disso. A gente não devia se preocupar tanto somente com o visual. Nós não podemos ver o coração das pessoas. As aparências enganam. Enganam. Ló foi enganado pelas aparências. Quando ele olhou aquela paisagem bonita para os lados de Sodoma e de Gomorra, aquelas planícies verdinhas, bonitas, e quando foi lhe dada a opção de escolha, ele disse: eu quero ir para lá, porque olha que bonito que é aquela terra, que visual bacana, que terra produtiva é aquela, ali eu vou ganhar dinheiro, ali eu vou prosperar, ali eu vou poder criar minha família, é para lá que eu vou. Resultado, deu no que deu. Nem sempre o visual mostra a essência. Não se prenda ao visual. Não se prenda. A essência que faz diferença. A essência que faz. E é isso que nós precisamos privar. Nem sempre a casca mostra o conteúdo. Quando eu morei em Cuiabá, eu conheci de perto o pequi. Pequi é uma frutinha alaranjada que os cuiabanos e os goianos apreciam muito na sua culinária. E o pequi, por fora, ele é uma coisa de sabor bem típico. O pequi ou você ama ou você odeia. Particularmente eu não gostei muito do pequi. Mas o pequi, ele tem uma aparência chamativa. O arroz com pequi, a galinha caipira com pequi, enche os olhos de quem vê o prato, dá vontade de comer. Só que quando a pessoa que não conhece o pequi e não é informada a seu respeito, morde o pequi, ele é interior, ele é espinhoso. E quando a pessoa morde o pequi, então ela é espetada por aqueles muitos espinhos que o pequi tem. E às vezes tem que parar até no hospital para tirar. Ou seja, a beleza externa do pequi não reflete os espinhos que ele traz dentro de si. Às vezes, o visual, talvez agressivo ou diferente de uma pessoa, não revela o verdadeiro conteúdo do seu coração. Nós precisamos ter cuidado com respeito a isso. A igreja se deixou influenciar pelo mundo. Pareciam felizes, mas Jesus disse que não eram. A igreja era morna devido à ilusão que ela mesma construiu a respeito de si mesma. Muitas pessoas estão perdidas por causa da ilusão que elas construíram acerca de si própria, acerca de si mesmas. Dizem que existem hoje na internet muita testa oleosa se achando mente brilhante. É verdade. Pessoas que estão fazendo um juízo equivocado acerca de si mesmo. Cuidado, queridos. Cuidado. Ser autossuficiente é o auge da arrogância espiritual. A fé e a confiança no Senhor deixam de funcionar quando a autossuficiência e a
assumem o trono do nosso coração. Não há lugar para fé, não há lugar para confiança. Essa autossatisfação foi uma tragédia para a igreja. A igreja não amava Cristo. A igreja amava o dinheiro. A igreja amava suas posses. Enquanto seus membros, com perdão da expressão, arrotavam glamour, o Senhor afirmava que eles eram miseráveis, que eles não passavam de miseráveis, pobres, cegos, nus. O termo miserável aqui é interessante, ele cabe aqui uma análise um pouco mais precisa. Ele denota a condição mundana daqueles que desrespeitavam os elementos divinos essenciais. Esse é o significado de miserável. É aquele indivíduo que desrespeita elementos divinos essenciais. Meu relógio está dizendo aqui, irmãos, vocês não estão vendo, mas ela está ali na porta fazendo assim para mim. Está na hora de acabar. Se eu estivesse na igreja, eu já teria que concluir o estudo agora. Então já estamos caminhando para o final. Tá bom? A gente vai se empolgando e por a gente estar em casa, acha que pode ficar do unguento que vocês descobriram aí na escola de medicina, que trazia alívio para os olhos. Vocês são cegos. É isso que vocês são. Apesar das suas muitas fábricas de roupas, apesar, da lã negra que vocês se vangloriam de ter, vocês estão nus. Deu uma travadinha, mas já voltou. Voltou aí, se voltou, dá um ok. Voltou aí, irmãos? Dá um ok para mim. É verdade, Silas, nós estamos em quarentena e nós estamos aqui, irmãos. Olha a nossa fragilidade, olha a nossa pequenez. Nós estamos em quarentena por causa de um vírus microscópico, por causa de um inimigo invisível. Não há lugar para arrogância, para gente tão fragilizada como nós. Eu vou repetir aqui para você que perdeu. Aqueles crentes, apesar dos bancos, apesar das indústrias, eles eram pobres. Apesar de terem ali uma escola de medicina desenvolvida e que desenvolveu remédio para os olhos, eles eram cegos. Apesar das suas fábricas de roupas, de tecidos, da sua lã negra, eles eram nus, estavam nus, desprotegidos, à mercê do caos, arrotavam arrogância, mas não conheciam a própria situação. Jesus conhecia. Jesus diz assim: eu conheço as suas obras, eu conheço vocês, mas vocês não se conhecem, vocês não conhecem a própria situação de vocês. É o que Jesus dizia. Ora, veja bem, irmãos, em resumo, em vez de serem ricos, os laodicenses eram espiritualmente pobres, porque estavam cegados pelas suas possessões materiais. Pobres eram eles. Por fim, eles se encontravam nus diante de Deus, incapazes de encobrir a própria vergonha, as próprias limitações, a própria pequenez. Nós não somos nada. Raul Seixas dizia assim, não é? Com perdão aí daqueles que porventura se escandalizarem, mas é porque eu me lembrei. Nós somos seres humanos ridículos, limitados. É verdade. Calma que a verdade de Deus, vindo da boca de quem quer que seja. É verdade. Nós somos seres humanos ridículos, limitados.
E Jesus estava dizendo isso para aquela igreja. Portanto, meus irmãos, nós somos chamados pelo Senhor Jesus a um despertamento espiritual. Despertai-vos, diz o Senhor. Desperta, ó tu que dormes, diz o Senhor. Levanta-te dentre os mortos, diz o Senhor, e Cristo te iluminará, diz o Senhor. Assim diz o Senhor para mim e para você. Assim diz o Senhor para uma igreja adormecida, para uma igreja morna. Eu conheço as suas obras. Desperta, igreja. Desperta. Jesus analisa, irmãos, a nossa situação e Ele dá esse diagnóstico acerca de sua igreja. Nós estamos apáticos, nós estamos adormecidos. Nós precisamos nos despertar, nós precisamos de fervor, nós precisamos, irmãos, servirmos ao Senhor com alegria, com fervor espiritual. Servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Sirvamos ao Senhor com alegria, diz o Senhor. Precisamos, irmãos, desse santo fervor na nossa vida. Não podemos ser mornos. Devemos dizer não para a apatia, não para a indiferença. Como, pastor, que eu posso ser fervoroso? Como? Observe as práticas devocionais, leia a palavra de Deus todos os dias, ore todos os dias, vá quando você puder. Ó, que falta faz os cultos presenciais, só para rimar. Ó, que falta fazem os nossos cultos presenciais, irmãos. Falta fazem. Não despreze aquilo que Deus tem te dado como bênção para a sua vida, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, o culto doméstico, sabe? O fortalecimento da fé uns dos outros. A Bíblia diz: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, práticas espirituais, da oração, do estudo da palavra, daí da igreja. É assim, querido, que você alimenta. A Bíblia diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. É Deus falando para o povo, lá no Antigo Testamento, acerca de como deveria ser o culto. E aí ele completa dizendo que o sacerdote deveria reaquecer aquele fogo com lenha todas as manhãs. Nós aplicamos isso para a nossa vida espiritual. Nosso coração deve arder. Não podemos deixar o fogo do Espírito Santo se extinguir do altar do nosso coração. Você é sacerdote. Você que está me vendo, me ouvindo. O sacerdócio universal dos crentes está aí. Coloque lenha no altar do seu coração todos os dias. Aqueça o seu coração com a lenha da oração, com a lenha do jejum, com a lenha da palavra. Mantenha, meu querido, minha querida, o seu coração brasa, em chamas. Martin Lloyd Jones dizia isso. Nós precisamos de luz na mente, mas fogo no coração. Não adianta termos luz na mente, mas nenhum fogo no coração. Nós precisamos de ambos. Precisamos de ambos. Lute contra a frieza espiritual. Lute contra a apatia espiritual. Não deixe que a quarentena coloque a sua fé em quarentena. Não deixe. Jesus protesta contra a arrogante autoconfiança. Nós somos chamados a viver uma vida de dependência de Deus. Olha como nós precisamos de Deus.
Olha como nós precisamos do Senhor. Todo mundo em quarentena, todo mundo preso. Não é verdade? Eu queria estar lá fora, eu queria estar lá na igreja, eu queria estar junto de você que me vê. Eu queria. Tenho essa vontade. Mas no momento eu tenho que respeitar as normas dos profissionais de saúde. Precisamos ficar em casa nesse instante, correndo o risco do país quebrar, aí ao outro lado da moeda. Eu quero ficar em casa, eu quero obedecer às autoridades de saúde, mas ao mesmo tempo eu temo, porque se o Brasil não produz, nós vamos quebrar, e aí nós vamos viver uma recessão, e aí o povo vai sofrer com desemprego, vai morrer de fome. Eu fiz um texto hoje no Facebook, coloquei lá, se você não viu, depois você vai no meu Facebook particular e veja lá, é meu medo. Isso mostra a minha fragilidade, isso mostra a minha pequenez, isso mostra, meus irmãos, o quanto a arrogância é uma insensatez do ser humano, o quanto essa autoconfiança exacerbada revela o quanto nós somos pequenos. Confie no Senhor. Busque o Senhor. Filadélfia confiou no seu dinheiro. Filadélfia confiou nos seus bens. Filadélfia confiou na sua posição de aparente conforto. Não confie. Confie no Senhor. São esses os dois protestos que Jesus levanta. Ele chama a igreja a um despertamento espiritual, porque ele vê que a igreja é enferma. Ele vê que a igreja está doente. Ele vê que essa igreja precisa voltar-se para o Senhor. Laodiceia, nós precisamos, assim como Laodiceia, Josué, foi chamada a uma transformação. Precisamos voltar à transformação, de acordo com a vontade de Deus. Que Deus se apiede de nós. Eu falei o quê, irmãos? Eu falei Laodiceia, não? Se eu falei outra coisa, é Laodiceia. Tá bom? Nós precisamos, irmãos, assim como o Senhor chamou Laodiceia ao arrependimento, nós precisamos igualmente voltar para o Senhor, abandonar a arrogância, reconhecer a nossa própria limitação, a nossa própria enfermidade. Falei Filadélfia, né, Josué? Laodiceia, tá, irmãos? Laodiceia embola aqui, né? São 7, às vezes nós trocamos, mas é Laodiceia. É Laodiceia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a buscarmos no Senhor a solução para a nossa própria limitação, para a nossa própria pequenez. Amém, queridos? Amém. Na próxima quarta eu quero dar sequência a esse estudo, a carta à igreja em Laodiceia, não Filadélfia, a Laodiceia. Tá bom? Que Deus em Cristo nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Antes de concluir essa live, eu quero orar com você. Nós não podemos deixar de orar, né, nesse instante. Orar pedindo que Deus nos abençoe, pedindo que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus não permita que sejamos indiferentes e nem que sejamos arrogantes, mas que Ele nos leve a reconhecer que estamos enfermos e que precisamos de uma santa e urgente intervenção do Senhor na nossa vida, individual e também coletiva como igreja. A igreja precisa de um reavivamento verdadeiro, de um reavivamento vindo dos céus. Reavivamento não é obra de homem,
Despertamento espiritual é obra de Deus. É Deus quem faz. E Deus está nos chamando pelo ministério da sua palavra. Eu tenho certeza, meus irmãos, que nessa noite você que me acompanha ouviu a palavra de Deus. Não ouviu as ideias particulares do meu coração, mas ouviram a palavra de Deus. No Círculo Reformado nós dizemos que quando o pregador fala e o faz de forma fiel às Escrituras, ele está credenciado a dizer: assim diz o Senhor. E eu quero dizer nessa noite: assim diz o Senhor, para mim, primariamente, e também para você. Eu quero orar pela sua vida. Quero orar para que Deus aplique a palavra no seu coração, no nome de Jesus. Quero orar também por aqueles que hoje estão fazendo aniversário. Eu orei no domingo pelos aniversariantes da semana, mas há aniversariantes no dia de hoje e eu quero pedir que Deus abençoe a vida também dos nossos aniversariantes, quer seja aniversário natalício, quer seja aniversário de casamento. E orar também para que Deus acalme o seu coração e o meu coração nesses dias atribulados que vivemos. Amém? Olha o amém interrogativo aí como vício de linguagem, né? Lembrando que amém é afirmação e não pergunta. Tá bom? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós queremos bendizer o Teu nome nessa noite. Queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor esteve conosco durante essa live, falando ao nosso coração pela Tua santa palavra. Assim como Laodiceia, nós também, igreja de hoje, precisamos, ó Deus, de um reavivamento. Somos chamados, ó Pai, a um despertamento espiritual. Reconhecemos, ó Deus, que assim como aquela igreja, nós também nos dias de hoje vivemos, ó Deus, uma apatia espiritual. Não queremos, ó Deus, viver nessa apatia. Não queremos, ó Deus, viver enganados pela aparente prosperidade que gozamos. Não queremos, ó Deus, viver, ó Pai Santo, envolto a nossa própria arrogância e autodependentes. Tem misericórdia de nós. Que essa palavra, ó Deus, vinda da parte do Senhor para nós, encontre lugar no nosso coração. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a vivermos em dependência total do Senhor. Que essa palavra, ó Deus, dita há tanto tempo atrás e vindo, ó Deus, ela tem sido vindo aplicada aos crentes no decurso da história, chegando até nós hoje, seja por nós recebida e pelo Teu Santo Espírito aplicada de maneira que venhamos, ó Deus, a vivê-la para o louvor da sua glória. Seja, ó Deus, uma realidade para todos nós, como igreja, ó Deus, coletivamente falando, como para crentes individuais, também, ó Deus, de forma individual, falando e rogando ao Senhor. Abençoe nossos aniversariantes nesse dia, a vida do irmão Graziani, a vida do nosso diácono George Sueli, que o Senhor abençoe a vida dos Teus servos, todos aqueles que aniversariam no dia de hoje e também, ó Deus, estão celebrando mais um aniversário de casamento dia e nessa semana. Que a Tua bênção alcance a cada um deles, que a Tua bênção alcance a todos os que aniversariam nessa semana e nos acompanham, a todos os crentes em Cristo Jesus, a todos os irmãos em diferentes locais do nosso Brasil e também do mundo que nos acompanham nessa live. Que o Senhor abençoe a cada um e que o Senhor, ó Deus, através dessa mensagem, use, ó Pai Santo, essa palavra para falar ao coração de cada um e proporcionar o arrependimento, ó Deus, e a volta para Jesus e o reconhecimento dele como o único e suficiente Senhor e Salvador de sua vida. Que assim seja, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu querido, você que me acompanhou nessa hora, nessa live, a você eu rogo as bênçãos do nosso Deus. Tá bom? Mencionar todos que estão conosco é difícil, né? Joseli, Gilberto, Jeane, né? O Paulo César, né? O Adriano, né? Todos os irmãos que nos acompanharam nessa live, né? O Geórgio,
né? Às vezes as pessoas querem aí que eu mencione o nome, passa batido, porque se eu ficar mencionando o nome aqui, nós vamos até Deus sabe onde, né, Marquinhos? Ricardo, meu sobrinho lá embaixo do Guandu, né, os irmãos, os visitantes que nos acompanham, Guegué, aí, né? Deus abençoe, tá, Guegué? Sempre nos acompanhando na live, você que nos visita virtualmente, né? Deus te abençoe. Você que não é membro da nossa igreja, talvez não é membro de uma igreja evangélica, né, Conceição? Deus te abençoe, mas está aí acompanhando, né? Que Deus abençoe a sua vida. Minha oração é que Deus tenha falado ao seu coração através dessa mensagem. Nós vamos dar sequência nesse estudo, queridos, na próxima quarta, tá bom? Tudo indica ainda aqui via Facebook, porque segundo o decreto ali do Conselho da Igreja, segundo a nossa resolução, a partir do último sábado, por 20 dias, nossa igreja está com as atividades presenciais suspensas e até a segunda ordem. Então nós vamos continuar, né, seguindo por aqui, tá bom? E sempre que formos fazer, nós vamos avisar pelas nossas redes sociais, tá bom? Na sexta-feira, eu falo Guegué, mas é Gueguel, né, George? Né, nós vamos seguir na sexta-feira aqui com o nosso encontro de... Então você vai poder colocar aí o seu pedido de oração. Lembrando que, ainda que eu não fale aqui, irmãos, eu não tenho condição de ficar repetindo todos os pedidos, os irmãos que estão acompanhando a live, eles vão ver o seu pedido de oração e depois eles estarão orando também pelo seu pedido de oração e eu depois vou acompanhar aí os comentários ao final da live e estarei orando por você, tá bom? Então eu quero aqui registrar a minha gratidão, pastor Ângelo, amigo, né, diretamente lá dos Estados Unidos, ele que tem mestrado, meus irmãos, no Apocalipse, uma autoridade no assunto. Muito obrigado pela sua participação conosco aqui, né, pastor Ângelo, Keila, né, meu amigo Ederval, meu colega de quarto lá no Ibel, sua família, né, irmãos de Baixo Guandu, irmãos de Mutum, né, irmãos de Cuiabá, de Rondônia, né, Gilson, com a família, nos acompanhando, né, todos vocês de Nova Venécia que nos acompanhou, fica aqui, né, a minha gratidão e o meu abraço a todos vocês. Sueli, dê um abraço, né, nos seus pais, por mim, muito queridos, de todos nós aqui de casa, tá bom? Né, seu Aneci, dona Désia, fica aqui o nosso abraço a eles, tá? Marquinhos, doido para levar o violão, né, Marquinhos? Né? Só faltou o louvor, vocês ouçam aí um louvor. Agora eu coloquei o Daniel Souza aqui de fundo musical, mas eu acho que não sai aí, né? Gilmar e Gilberto, nosso abraço aí para Dona Edi, tá bom? Tá? Dá o nosso abraço aí na Dona Edi, Gilmar, para o Gilberto, todos que nos acompanham. Nossa gratidão, o nosso abraço, tá, meus irmãos? Deus abençoe sua vida. Lembrando que nessa sexta-feira nós estaremos aqui às 19h30 na nossa reunião virtual de oração. Tá bom, Edgar? Leva o nosso abraço aí, Edgar, Regina, para a Rebeca, para o Enzo e para o Eike, tá bom? Né? Nossos amigos, irmãos queridos, um abraço, né, para vocês aí na sua casa, tá? Para todos vocês que nos acompanham, tá bom, queridos? Deus abençoe a vida de vocês, né? O nosso abraço virtual no nome de Jesus. Nós ficamos por aqui, que o Senhor em Cristo o abençoe e o guarde, tá bom? Ouça um louvor, ore aí junto com o seu ente querido e depois, né, vai tomar um cafezinho ou vai jantar. É o que eu vou fazer aqui, tá bom? Grande abraço, Deus abençoe a vida de vocês, no nome de Jesus. Amém.